Eita, aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais. Vamos lá. Vamos lá, sem mais delongas, vamos para o inciso 6 do parágrafo 1º do artigo 3º da lei 10.741 de 2003, que é o Estatuto do Idoso, da capacitação e reciclagem dos recursos humanos. Isso não é capacitação do idoso, viu? Essa parte aqui fala da capacitação e reciclagem dos recursos humanos. Vou te falar por quê. Nas áreas de geriatria, gerontologia e na prestação de serviço ao idoso. Pode pegar e passar limpo aí na tua anotação, que isso aqui já caiu em prova da IBAN, tá bom? E a gente sabe que eles podem sempre vão repetir questões. Essa parte de geriatria, gerontologia não sai da minha cabeça. Capacitação e reciclagem dos recursos humanos nas áreas de geriatria, gerontologia e na prestação de serviços ao idoso. Grava aí. Estabelecimento de mecanismo que favoreça a divulgação de informação de caráter educativo sobre os aspectos biopsicossociais de envelhecimento. No inciso 8, da garantia de acesso à rede de serviços de saúde e de assistência sociais locais. Isso aqui é só você ler, não tem muito o que explicar, porque o próprio texto já está deixando bem claro aqui, tá? Dentre os idosos, é assegurada a prioridade especial aos maiores de 80 anos. Essa parte marca com toda a prioridade coloca uma parte aí no seu estudo entre idades de idosos, tá bom? E você precisa gravar 3 idades. Se eu lembrar de mais alguma, eu te falo. 60 anos, tá? Que é a idade que se torna um idoso. 65 anos é quando o idoso recebe a gratuidade de busão garantido na lei. Há cidades em que eles podem colocar por 60, mas é 65, tá bom? E os idosos de 80 anos, eles têm prioridade total dentre os demais idosos, beleza? Grava isso. Idosos de 80 anos têm prioridade total dentre os demais idosos, tá bom? Chegou na agência bancária, tem idoso de 60, 65, 70, 74, 79 e meio. Chegou um de 80, ele vai lá para o comecinho da fila porque ele tem prioridade especial, tá? Prioridade especial. Aí vamos para o artigo 4º. Nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão e todo atentado aos seus direitos por ação ou por omissão, idoso, mulher, criança e adolescente. Ação ou omissão caracteriza crime, tá? Todo atentado aos seus direitos, seja por ação direta do agente ou por omissão, será punido na forma da lei. Então você tem que saber que toda ação ou omissão que gerar prejuízo, que gerar constrangimento, que gerar violência contra o idoso, contra a mulher, contra a criança, contra o adolescente, toda ação ou omissão será punida na forma da lei. Está aqui bem claro. Isso eu estou dizendo assim, ligando as leis que ficam sempre na mesma similaridade. Estatuto do Idoso, Maria da Penha e o ECA, eles se ligam em alguns pontos. E é bom você sempre anotar esses pontos de ligação entre essas leis, tá bom? No parágrafo 1º do artigo 4º, é dever de todos prevenir a ameaça ou violação ao direito do idoso. Não é novidade para ninguém, é bom você saber que é dever de todos. Dever de todos, como eu já venho falando desde o início. As obrigações previstas nessa lei não excluem da prevenção outras decorrentes dos princípios por ela adotado. Ou seja, isso aqui vem até certo ponto. Se vier algo a mais que venha para agregar, para ajudar a proteger outras medidas adotadas, elas vão ser sempre bem-vindas. Não há limites, entendeu? No artigo 5º, a inobservância das normas da prevenção importará em responsabilidade de pessoa física ou jurídica
sabendo que, como é obrigação de todos, e mesmo que por ação ou omissão pode responder na forma da lei, seja a pessoa física ou seja a pessoa jurídica, ela vai ser punido se ela descumprir, se ela não observar a lei do Estatuto do Idoso e descumprir de alguma forma. No artigo 6º, todo cidadão tem um dever de comunicar à autoridade competente qualquer forma de violação a esta lei, testemunhado ou de que tenha conhecimento. Onde eu falo para vocês que é obrigação e onde eu falo para vocês que toda ação ou omissão é punido na forma da lei, se você sabe, se você sabe de um idoso que sofre maus tratos e que está tendo seus direitos violados e você não comunicar à autoridade competente, você está sendo omisso, ou seja, não é você que está cometendo aquele crime diretamente, mas você indiretamente está cometendo. Por quê? Porque você sabe, porém você não toma providências. Você não precisa intervir diretamente, você basta acionar os conselhos municipal, estadual ou federal do idoso, ou apenas ligar para a polícia, o 90 153 da Guarda Municipal, ou simplesmente acionar o pessoal que seja responsável na sua cidade pelos cuidados aos idosos, beleza? Porque todo cidadão tem um dever de comunicar à autoridade competente qualquer forma de violação a esta lei que tenha testemunhado ou que tenha conhecimento. Vamos para o artigo 7º para a gente encerrar essa primeira parte aí do Estatuto do Idoso, encerrar o título 1 para dar entrada no título 2. Então, o artigo 7º, os conselhos nacionais, aqui que eu estava falando para você dos conselhos do idoso, marca isso, tá? Porque é uma questão de prova. Artigo 7º, tá? Do Estatuto do Idoso. Os conselhos nacional, estadual, distrital, que a gente fala distrital é estaduais também, né? Mas aqui na lei vai falar Distrito Federal. Os conselhos nacional, estadual, do Distrito Federal e municipais do idoso previsto na lei. Não precisa gravar o nome da lei, porque eles não vão te perguntar qual é o número daquela lei, o artigo e tal, não vão te perguntar isso. Você só precisa saber que existe Conselho Nacional, Estadual, do Distrito Federal e Municipal do Idoso. E eles é que são responsáveis por zelar e pelo cumprimento dos direitos do idoso, definido nessa lei, tá aqui. Conselho Nacional, Estadual, do Distrito Federal e municipais do idoso zelarão pelo cumprimento dos direitos ao idoso definidos nessa lei. A banca pode te perguntar da seguinte forma: são responsáveis por zelar do cumprimento do Estatuto do Idoso, dos direitos do idoso. Você já sabe qual é a resposta, quem são os responsáveis por zelar por isso. Quando ele fala zelarão, é bom você guardar essa palavra, porque só vai ver essa palavra zelarão nesse trecho. No que diz respeito ao conselhos do idoso, você não vai ver essa palavra zelarão em ponto nenhum mais na lei do estatuto que não diga respeito a isso. Então, se eles perguntar quem zela, quem é o zelador, entendeu? Quem faz cumprir os direitos do idoso registrado em lei, definidos em lei, você já vai saber que são os conselhos nacional, estadual, do Distrito Federal e do município do idoso. Beleza? A gente encerra aqui então o título 1 do Estatuto do Idoso e daqui a pouco a gente vai começar aí o título 2. E aí a gente, passando aqui uma parte do título 2, a gente vai pegar outra lei. Lembrando que o que eu falo para vocês, pessoal, não pega toda a lei do começo ao fim. Não pega. Pega um trecho dessa lei. Você já viu que eu estou fazendo isso aí com vocês. Pegando um pouco de uma lei
certo? E jogando para vocês. Daqui a pouco a gente vai e pega um pouquinho da outra lei, para que a nossa mente não se canse, não ache que isso aqui é desinteressante, porque tudo que você coloca demais na sua mente, algum tempo ela vai achar desinteressante. Então faça uma rotatividade nos seus estudos, tá bom? Quando fechar a primeira semana, eu vou concentrar bastante no plano de estudos. Beleza? Então fiquem com Deus e até já no título 2 do Estatuto do Idoso. Aquele abraço.